Nessa Tableau Dicas de hoje, eu vou mostrar para vocês como visualizar a diferença entre um membro de uma dimensão em comparação aos demais membros. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero criar uma visualização que me permita facilmente identificar, selecionar um estado, no caso aqui Washington DC, e fazer a comparação percentual desse estado contra todos os outros. Né? Então, como eu vejo aqui, Washington DC é meu ponto zero, eu tenho estados que custam mais, eu tenho estados que custam menos no custo do Medigap. Medigap é um plano de saúde aqui nos Estados Unidos que complementa o plano de saúde Medicare que é um plano que as pessoas mais velhas usam, né, os mais idosos têm aqui nos Estados Unidos. Então, deixa eu dar uma mostrada nesse dataset para você, no fonte de dados aqui. Então, eu vou atualizar o meu fonte de dados. É uma fonte de dados muito simples, ela tem um rank, que é um número sequencial, que mostra qual o estado que tem maior ou menor custo. Aqui o custo anual do Medigap e o custo mensal do Medigap. Então, como que eu faço para chegar nesse meu objetivo, criar esse gráfico? Vamos abrir uma nova planilha. Aqui está a planilha. E eu vou começar criando muito rapidamente, arrastando o estado aqui para as linhas, e eu vou pegar aqui o custo anual do Medigap para a coluna. Né? E como eu deixar aqui ordenado, vou descobrir que Massachusetts é o estado mais caro, e Washington DC está aqui bem na metade da lista. Então, nesse momento, eu cheguei num ponto que eu preciso criar um parâmetro. Então, porque o parâmetro é onde eu vou dar a opção para o usuário selecionar um dos estados. Para criar um parâmetro, eu clico aqui com o botão direito na dimensão que eu quero criar o parâmetro e eu já clico em parâmetro. Então, parâmetro estado. Está aqui, já veio tudo preenchido, que me salva um tamanho muito tempo para criar um parâmetro. Eu vou colocar aqui, selecionar seu estado. Okay? Esse vai ser o nome do meu parâmetro. No momento que eu crio aqui o parâmetro, eu vou dar um botão direito em cima dele e mostrar o controle. Aqui está o parâmetro. Eu vou selecionar o Washington DC e o que acontece? Absolutamente nada. Por quê? Porque eu não dei ao Tableau nenhuma instrução do que fazer com esse parâmetro. Então, aqui eu vou criar agora um campo calculado para justamente dar essa instrução para o parâmetro. Eu vou arrastar aqui o campo do parâmetro e eu vou dizer que quando o parâmetro for igual o estado, eu quero que o Tableau diga que isso é verdade, né? Eu estou criando um campo booleano, então ou vai ser uma verdade ou uma mentira. Nesse momento eu vou dar aqui que isso aqui vai ser a minha cor, ok? Por que eu estou dando esse nome de cor? Porque eu vou jogar esse parâmetro no card aqui de cor. E vocês vejam agora que o parâmetro está ativo. Né? O Washington DC apareceu laranja, todos os outros apareceram falsos. Ok, mas se a gente olhar aqui a minha colinha, vocês vejam que não é bem esse tipo de visualização que eu quero criar. Eu quero justamente visualizar o Washington DC como o marco zero da minha comparação. Para isso, eu vou usar aqui a minha medida, minha pílula verde, e eu vou clicar aqui na setinha e você tem um cálculo de tabela rápido para justamente criar esse tipo de comparação. Então eu vou usar aqui diferença de percentual. Nesse momento, vocês vão ver que todas as barras vieram aqui para o lado esquerdo e eles são negativos. Por quê? Porque nesse momento o Tableau está calculando essa diferença de percentual baseada no primeiro estado da tabela. Como que eu sei disso? Está aqui, ó, calculando usando tabela abaixo. Então ele está pegando a primeira tabela, o primeiro estado e está comparando todos os números relativos ao anterior. Então Massachusetts é o primeiro, então vai ser 0. Os outros vão sendo comparados um após o outro. Não é esse tipo de comparação que eu quero criar. Então eu vou editar o cálculo de tabela. Né? Eu vou aqui usar as dimensões específicas, porque eu quero que tanto o estado como a cor, que é o meu parâmetro, a minha função, sejam utilizadas nessa comparação. Então, a minha comparação vai ser no nível do estado, e eu quero que seja relativo ao meu parâmetro. Aqui, selecionar estado. Ok? Uma vez que eu fecho isso,
Veja que o gráfico já está ficando bem parecido com o que eu queria. Eu tenho agora todos os estados sendo comparados com Washington DC. Veja que o Washington DC aqui na minha dica aparece como verdade. E os outros todos aparecem como falsos. E ali está a diferença percentual de cada um em relação ao Washington DC. Então vamos dar uma olhadinha aqui no objetivo de novo. É sempre bom focar no objetivo. Então agora aqui eu preciso reduzir o tamanho dessas barras para uma barra bem mais fina. Para isso eu vou em tamanho, arrasto aqui bem perto do começo, não tão fino como a primeira opção, mas eu vou deixar aqui pela metade do marcador aqui, ok? Eu também preciso colocar uma bolinha no final de cada uma das linhas. Como que eu faço isso? Eu estou no MacBook, mas pode ser no Windows também, o Ctrl ou Command, eu seleciono o Ctrl Command e arrasto o campo para duplicar o eixo. Uma vez que eu duplico o eixo, eu tenho o quê? Tenho dois gráficos iguais, porque está usando as barras. O próximo passo, eu dou um clique com o botão direito aqui no eixo, no segundo eixo, e eu vou selecionar eixo duplo. Ele vai botar um eixo em cima do outro. Exatamente. Aí o Tableau decide, por conta própria, mudar o eixo para uma bolinha. Então eu vou voltar aqui e voltar a ser barra. Okay? A última coisa que é sempre importante fazer quando você cria um eixo duplo é sincronizar os eixos. Tá? Não aconteceu basicamente nada, mas é sempre uma boa prática fazer isso. Agora veja que eu tenho dois eixos. Eu vou clicar aqui no segundo eixo e transformar esse em um círculo. Né? Mas o que acontece? Cadê o meu círculo? É porque o círculo está muito pequenininho. Eu tenho que aumentar aqui o tamanho. E aí está. O círculo já aparece no final de cada barrinha. Então, outra coisa que eu tenho aqui no meu objetivo é que o Washington DC, se vocês vejam o tamanho da bolinha, é um pouquinho maior que as demais. Então eu vou voltar aqui na planilha e eu vou ter que criar um outro campo calculado para dar um valor para o meu parâmetro. O parâmetro, quando está selecionado, eu quero que tenha o valor 2, e quando ele não esteja selecionado, ele vai ter valor 1. Então eu vou criar aqui um campo calculado. Eu vou usar a função if, e aí eu vou dizer para o Tableau, if o meu parâmetro, aqui, arrastando aqui, for igual o estado. Você veja, você pode criar campos aqui de várias maneiras, arrastar, soltar, autocompletar, etc. Então, se essa regra estiver válida, eu quero que o valor seja 2. Se ela for falsa, eu quero que o valor seja 1. E eu vou dar nome desse campo a tamanho. Por que tamanho? Porque eu vou jogar esse campo no tamanho da bolinha. Vejam que agora as bolinhas que têm valor 1 estão um pouquinho menor que a que tem valor 2, que é justamente a valor selecionado. Eu vou dar um duplo clique aqui na minha legenda, que me permite editar o tamanho das bolinhas. Então eu vou fazer as bolinhas serem mais próximas, mas eu quero a bolinha 2 um pouquinho maior. Então vou trazer aqui um pouquinho. Aqui vai muito de taste, né, do designer, colocar os tamanhos das bolinhas. Pode aplicar. Eu acho que pode ser um pouquinho menor, a pequena. Acho que agora tá bom. Ok? Então, além da bolinha estar marcada com uma cor distinta, agora também o tamanho é um pouco maior das demais. O que eu faço agora? Eu quero editar as minhas cores. Para editar as cores, para chegar na cor cinza, porque eu quero deixar os outros estados como contexto de Washington DC. Né? Então eu quero que seja a cor dos outros estados seja cinza. Então o que eu faço? Eu faço um duplo clique também aqui na legenda, vou aqui em falso, também duplo clique, eu vou pegar uma das cores aqui, por exemplo, eu vou pegar essa cor que se chama alumínio e dou OK. Se eu aplicar, vocês vão ver que todas as barras já estão com a cor mais acinzentada. Em termos do True, eu gosto de usar essa cor aqui, teal, é um verde bem que puxa um pouco para o azul, que dá um efeito bem interessante. Aqui está.
se eu voltar aqui de novo no objetivo, vocês vão ver que eu adicionei aqui uma pequena borda, né? Uma borda nessa bolinha. Então o que eu faço? Eu tenho aqui borda, eu coloco a borda branca. E aí você já vê que tem uma pequena diferença aqui. Voltando aqui na barra, eu vou diminuir um pouquinho essa barra, que eu acho que está um pouquinho grande demais. Perfeito, agora eu acho que está bacana. Tá? Voltando aqui na minha cola, eu tenho que colocar o nome do estado no final de cada uma de cada barra. Para isso, basicamente eu tenho que arrastar, eu vou usar aqui no círculo, eu vou arrastar o estado dentro do rótulo, e aí está. Nós agora temos a maioria aqui. Na verdade, não é bem aqui não que eu quero colocar não, eu vou colocar na barra, vai ter um outro efeito. Veja que na barra ele empurra a barra para abrir espaço para essa legenda, quando na bolinha a legenda pode ir para qualquer um dos dois lados. Então é melhor usar na barra nesse caso. Eu quero deixar um pequeno gap entre o círculo e Massachusetts, entre o estado. Então eu vou dar aqui, eu abri aqui e eu vou dar um espaço dentro do campo aqui do rótulo. Vocês vão ver que já vai criar uma separação. É sempre bom deixar espaço para que a visualização respire, não fique tudo muito tumultuado para a leitura. Então, por fim, eu vou remover os meus cabeçalhos, né, os eixos aqui, eu vou tirar aqui, mostrar cabeçalho, né? E por fim, se eu vou ver no meu objetivo, não tenho nenhum rótulo aqui à esquerda. Para isso é bem simples. No estado do clique no botão direito, de novo, mostrar cabeçalho, e agora eu tenho um gráfico que é muito parecido com o que eu já tinha antes aqui no meu objetivo. Né? O que falta? Formatação. E formatação do Tableau pode levar um tempinho. Então eu vou fazer um botão direito aqui, formatar. Primeiro eu vou remover essas linhas aqui de grade, né? Eu vou aqui nas colunas e tirar, não quero nenhuma linha de grade. Linha de zero eu vou formatar de outro jeito. Eu vou colocar uma linha bem espessa, bem grossa, e vou colocar uma cor que é parecida com as barras, para que fique como integrada, as barras ficam integradas no eixo. Então fica uma coisa bem limpa, e esse gráfico começa a aparecer um gráfico que é chamado de DNA. Vocês lembram aquela representação gráfica de DNA? Você tem esse tipo de conceito que eu estou adaptando aqui nessa visualização. Por fim, eu tenho que editar agora os meus divisores. Eu não gosto muito desses divisores de coluna e nem de linhas, então eu vou tirar tudo para evitar ter qualquer elemento na visualização que não tenha um motivo para estar na visualização. Voltando aqui no objetivo, agora eu já tenho o gráfico basicamente pronto, eu posso colocar um título, trazer o meu parâmetro e aqui uma pequena legenda para indicar que à esquerda do eixo eu tenho os valores negativos e à direita eu tenho os valores positivos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir agora um novo painel. Né? Nesse painel eu vou aqui colocar o tamanho fixo e eu quero um tamanho de o padrão do Tableau, esse aqui, e eu vou colocar a altura, porque é bem alto esse dashboard, né? Esse painel tá bem alto, porque os países, eu tenho 50 estados aqui nos Estados Unidos, 51 com a capital, então agora eu posso arrastar aqui. Antes de arrastar, eu vou colocar um container, um objeto vertical. Por quê? Porque me permite desenhar todos os elementos do meu painel um acima do outro. Então eu vou ter o primeiro título, depois o conteúdo e um rodapé com a minha assinatura, com a fonte dos dados, etc. Então aqui eu vou criar um objeto de texto. Geralmente eu só escrevo o título só para gravar o lugar desse objeto de título. Vou dar o tamanho dele, eu vou dar aqui 100, né? E agora eu vou arrastar aqui a minha planilha, criando a visualização. Não necessito do título da planilha, então eu posso clicar aqui com o botão direito, ocultar o título. Eu não necessito da cor e eu não necessito da legenda de tamanho.
Eu quero ter o parâmetro aqui, então eu vou fazer esse elemento a ser flutuante. Então ele vai flutuar aqui dentro do meu título, ok? Por fim, eu vou editar o título. Então qual que é o título que eu dei aqui? Quanto mais ou menos custa Medigap em Washington DC? Então eu vou aqui digitar o meu título. Quanto mais ou menos custa Medigap em... Vou colocar uma fonte bem grande, porque é o título, né? O título tem que ser uma coisa mais prominente na sua visualização. Vou colocar aqui em negrito o nome do principal elemento do título e também vou inserir o meu parâmetro para que apareça aqui o nome do estado. E eu quero que o nome do estado apareça com a cor da bolinha daquele estado. Então, se eu der OK, veja que o meu título não ficou suficientemente grande, então posso editar a altura para 120. E aqui está. Quanto mais ou menos custa Medigap em Washington DC? Eu esqueci o meu ponto de exclamação aqui. Então vou ver o ponto de exclamação, mudando a cor. E aqui está. Quanto mais ou menos custa Medigap em Washington DC? Agora, se eu quiser clicar aqui e selecionar outro estado, New Mexico, veja que lá para baixo já está New Mexico, é um dos últimos estados na lista, um dos estados mais baratos. Missouri, Missouri também está lá embaixo. E eu tenho aqui, por exemplo, Pensilvânia. Pensilvânia está logo acima de Washington DC. Como eu vou olhar aqui no meu objetivo, eu tenho também aqui esse textinho aqui acima do gráfico. Como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar no meu painel, eu vou arrastar um objeto horizontal aqui em cima, porque me permite colocar dois campos de texto dentro dele. Então, à esquerda vai ser custa menos. E vou deixar negrito. E vou aumentar um pouquinho o tamanho para 10. Ok? E do outro lado, eu posso arrastar aqui o texto. Veja que alguma hora o objeto que eu selecionei horizontal me permite colocar um texto ao lado do outro. Então aqui está, custa mais. Ok? Negrito, 10, eu vou alinhar à direita. E aí está, já tenho meus dois textos acima. O que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar esse container, esse objeto, e vou adicionar um pouquinho de margem. Então eu vou adicionar aqui como 5 à esquerda e 5 à direita. E o que acontece? As coisas vieram, os dois textos vieram um pouquinho mais para o centro da tela. Por fim, eu posso fazer algo muito parecido com o meu rodapé. Eu vou adicionar aqui um container horizontal. Veja que para adicionar um container dentro de outro container, você tem que exibir essa borda azul. E aí o container acaba dentro do outro. Por fim, eu vou colocar aqui o texto. Eu gosto de assinar as minhas visualizações com o meu nome. E eu ponho assim, Visual Analytics. E coloco o meu Twitter handle, Tableau Dicas. Tá? Vou centralizar aqui, dar um pouquinho mais de tamanho, ok. E aí, logo eu já tenho o meu nome na minha visualização. Veja que agora o Tableau criou essa barra de rolagem à direita. Mas por que está exibindo isso? Porque eu não defini que essa planilha vai estar com exibição inteira no meu painel. Então, uma vez que eu clico aqui, ele formata e define exatamente o tamanho. Por fim, vou salvar aqui o Washington DC. Claro, há outras coisas que você pode fazer, como editar as dicas de ferramenta, o balãozinho, né, que exibe aqui quando você põe o mouse em cima. Há várias outras coisas que você pode fazer em termos de formatação. Mas o objetivo desse exercício era justamente fazer essa comparação entre um parâmetro, entre um elemento e todos os outros da dimensão selecionada. Por fim, vou clicar aqui para ocultar todas as planilhas. Vou dar um nome para o meu painel. Quanto mais ou menos custa Medigap. E vou salvar no Tableau Public. Ok? Então essa foi a dica de hoje.
e a dica número 3 do nosso site. Espero que vocês gostem e voltamos na próxima.